Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta na nossa live de quinta-feira. Para quem não me conhece, eu sou Ivani, da Igreja IEJN, Igreja Evangélica Jesus para as Nações, lá da Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso tema, que era que o Senhor nos chamou para reinar. O Senhor Deus nos chamou para reinar nessa terra, né? Mas antes disso, vamos agradecer a Mestre Jesus por estar aqui. Ele está aqui sempre conosco, nos acompanhando na nossa live, e que essa palavra venha preencher o coração de todos nós, tanto de vocês como eu, tá? Então eu agradeço a presença dos meus seguidores. Então vamos lá. Quando se fala que nós nascemos de novo, claro, você nasceu do seu pai e da sua mãe, mas você nasceu no dia que confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Aí sim, você nasceu de novo, no seu espírito. O seu corpo continua do mesmo jeito, mas no seu espírito, aqui dentro, você nasceu de novo. Quando você confessou que Jesus é o seu Senhor. Entendeu? Como suficiente Salvador. A justiça de Deus começa a mudar e como deve ser. Aí a justiça de Deus deve mudar, como deve ser. Se você nasceu de novo, você carrega o poder de virar o jogo negativo na sua vida. Aí você tem o poder de virar esse jogo negativo que está na sua vida. Se você não nascer de novo, né? Então, lá em Efésios, vamos ler aqui Efésios, ó. Efésios 1, 3, diz aqui na Bíblia. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Deus nos abençoou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vou ler o 4 para vocês. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Veja bem, aqui se fala do amor. Porque não adianta eu ter fé, esperança, se eu não tenho amor aqui dentro. Não é verdade? Então, é difícil, né? Lá em Coríntios 13, 4, diz assim: o amor é sofredor e benigno. O amor não é invejoso. Então, veja bem. Não adianta eu ter esperança e fé se eu sou invejoso. O amor não trata com leviandade. Eu sou leviano em algumas ações. Não se ensoberbece, não sou orgulhoso. Não se porta com indecência na forma de falar, na forma de se vestir. Não busca os seus interesses. É só interessado naquilo que é para mim, não para os outros. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com injustiça, mas folga com verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, nunca falha. Então, além de fé, esperança, nós temos que ter o amor. Se eu tiver tudo isso de ruim aqui dentro, o que adianta? Essa fé, essa esperança, se aqui dentro de mim tem ódio, tem leviandade, tem raiva. Não é verdade? Deus abençoará todas as bênçãos, como diz ali em Efésios. Acredite, você é abençoado. Você é abençoada.
Mas essas bênçãos estão nas regiões celestiais, como está lá em Efésios, em Cristo Jesus. No reino só pode entrar quem nascer de novo. Quem tiver todos esses artifícios, todos esses requisitos. Você tem acesso a todas as bênçãos. A Bíblia diz que todos somos filhos de Deus. O Pai quer que você seja igual a Ele. Toda a criação está num estado lastimável. Veja bem, gente, o mundo se encontra numa situação lastimável. Mas a Bíblia diz: você é o sal da terra, a luz do mundo. Por isso, você precisa assumir o seu papel e deixar as coisas negativas. Eu preciso assumir o meu papel e deixar todas essas coisas negativas que não pertencem a mim. Se você nasceu de novo, você carrega o poder. O demônio, ele anda em derredor, fazendo maldade, esperando uma brecha para ele entrar, tentando te deixar doente, com escassez, problemas financeiros, problema na família, problema no trabalho. Se você não tem força, não ora, não usa esse poder que Deus te deu, então você precisa assumir o seu papel. E você foi chamado para reinar na sua vida. Você quer mudar o jogo? Você é o filho de Deus. Você foi chamado para governar. Você pode virar o jogo, pois somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós podemos virar o jogo, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós temos o Senhor Jesus conosco. Nós aceitamos Ele como nosso único Salvador. Então Ele está conosco, não é verdade? Esse jogo pode mudar? Você acha que esse jogo pode mudar? É assim que estão nossas áreas da nossa vida. Tristeza, depressão, enfermidade, foi o que eu falei para vocês. Deus disse ao profeta nos ossos secos, profetiza. Lembra lá em Ezequiel 37? Alguns conhecem a história. Se você não conhece, vá lá na Bíblia. Ele profetizou que aqueles ossos secos tivessem vida. E foi o que aconteceu. Quando abrimos a boca, as coisas começam a acontecer. E ter autoridade para mandar embora com autoridade. Eu mando embora essa tristeza, eu mando embora essa depressão da minha vida, eu mando embora essa escassez, esse problema financeiro, eu mando embora em nome do Senhor Jesus. Deus chamou você para governar e estabelecer justiça. Você precisa se levantar. Você precisa se levantar e agir. Pois temos que crer que nossa vida não será mais a mesma depois que nós aceitarmos nosso Senhor Jesus como nosso único Salvador, em Cristo Jesus. Pois tudo que fazemos é por Ele. É por Ele, para Ele. Ah, mas como é que eu falo com o Senhor? Você sabe, entra no seu quarto. Você está passando por todos esses problemas? É porque uma brecha foi aberta. Preciso analisar as minhas amizades, com quem que eu ando andando, ando em lugares que não deveria. Então, essa brecha foi aberta e o demônio entrou. Ele entrou, ele te trouxe doença, escassez, depressão. Entra lá no seu quarto. Fale com o Senhor. Senhor, me ajuda. Fale com Ele.
Porque é só você e ele. É só você e ele. Ninguém vai saber o que você está falando. Converse com seu pai. Conversa com seu pai. Ore pelos seus inimigos. Ah, mas eu vou orar pelos meus inimigos? Ele fez tanto mal para mim? Não tem problema. Senhor, abençoa ele, mas tira ele do meu caminho. Pronto. Quem vai dar a resposta é Deus, é o Senhor Jesus. Você não precisa fazer nada e nem desejar nada. Simplesmente abençoe. Senhor, abençoe essa pessoa, mas que ela não cruze mais o meu caminho. Deus sabe o que essa pessoa fez para você e Ele vai cuidar. Sabe por quê? Porque você é filho dele. Você aceitou Jesus como seu único Salvador. E Ele vai cuidar de você. Tenha certeza. Entendeu? Você precisa se levantar e agir. Pois temos que crer que nossa vida não será mais a mesma depois de estarmos em Cristo Jesus. Pois tudo que fazemos é por Ele, né? Então, vou parar aqui, né, a nossa live de quinta. E, primeiro, antes de agradecer ao Senhor Jesus, vou dar a nossa agenda da igreja, né? Amanhã e sábado teremos a Escola de Profetas, com o profeta Vinícius Iracete. No domingo, o profeta Vinícius estará pregando no culto das 9 horas, lá na Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo, na nossa igreja. Segunda, nós teremos a Rede Pérolas, o chá maravilhoso de mulheres. Então, se vocês puderem ir, não importa a igreja que vocês sejam, não. É a palavra do Senhor e um chá maravilhoso, umas mesas muito lindas, né? Compareçam pelo menos uma vez para conhecer e ouvir a palavra, claro. Quarta-feira, às 15 horas, nós temos oração, às 15, do Espírito Santo. Às 20, o culto de decretos, né? E de segunda a quinta, nós temos uma oração pela manhã, com o apóstolo José Iracete. Então, se você trabalha aqui na região, venha escutar a palavra. Você já sai abençoado para o seu trabalho, não é verdade? Então, vamos agradecer, Mestre Jesus, mais uma vez, por Ele estar aqui conosco, sempre presente aqui, nos acompanhando, e que Mestre Jesus ilumine os nossos caminhos, ilumine o caminho daqueles que estão nos escutando, dando alegria, paz, felicidade, saúde. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, se vocês gostaram, compartilhem, deem aquele joinha, né? Quiserem comentar alguma coisa, comentem, né? E se quiserem se inscrever, se inscrevam lá. Como diz, não paga nada, não é verdade? Então se inscrevam, tá? Quanto mais joinha, mais o YouTube entende que essa palavra é boa para todas as pessoas. Então, eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima terça-feira. Vocês sabem que eu sou Evani, pertenço a um segmento da igreja chamado Célula Digital, que leva a palavra a todos vocês todas as terças e quintas-feiras, tá bem? Tchau, tchau. Espero vocês, hein?